Muito boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Paulo. Já preparei a apresentação desse novo vídeo. Eu gostaria que vocês, após a visualização desse vídeo, se gostarem, por favor, curtam o vídeo e compartilhem com o máximo de pessoas possível, porque o conteúdo deste vídeo ele já foi muito bom para mim. E eu creio que existem muitas pessoas que, como eu, outrora, podem precisar também escutar uma palavra assim. Pois bem, vamos começar. O assunto que eu escolhi para a explanação da noite de hoje é a inveja. A inveja, meus irmãos, é um sentimento assim que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de abordar esse sentimento tão difícil e ao mesmo tempo delicado. A inveja é aquele sentimento onde a pessoa tem um gatilho. Esse gatilho é o ódio, a raiva e o desgosto. Existem situações na vida de todo ser humano onde a pessoa é provocada e, consequentemente, como nós não somos perfeitos, a gente reage a uma provocação muitas das vezes com ódio, com raiva, com desgosto. Eu, como sou espírita, eu sei que existe vidas passadas, nós viemos de vidas passadas, estamos estagiando nessa vida, vamos desencarnar e teremos vidas futuras como encarnados. E, em vidas passadas, é possível que uma pessoa tenha ofendido a outra e aquilo ficou marcado no inconsciente profundo da pessoa ofendida. Então, a pessoa traz aquela antipatia natural, mesmo sem conhecer a outra. Agora, existe esse terceiro tipo de desavença, de ódio, de raiva, de desgosto, que é a inveja. A pessoa nunca fez nada em vidas passadas contra você. A pessoa não fez nada na vida atual contra você. E você acaba não gostando dela. Você acaba em situações extremas, tendo ódio e raiva dessa pessoa. São situações assim, vamos supor, uma situação comum. A pessoa comprou um carro, está feliz da vida, e é muito natural de você querer mostrar o teu bem para as outras pessoas. Todas as pessoas têm isso, querer a aprovação dos outros. Você mostrou o carro para uma pessoa amiga sua, essa pessoa, parabéns, que legal, gostei da tua conquista, muito bom, seja feliz com o teu carro. Aí daqui a pouco a pessoa vem e mostra o carro dela para você. E o carro dela vale o dobro do teu, muito mais bonito que o teu, muito mais cheio de recursos que o teu. Meus irmãos, na maioria das pessoas vai gerar aquele sentimento de raiva, de ódio e de desgosto pela pessoa ter mais do que você. Pois bem, eu fui procurar no dicionário, sempre faço isso, né? No dicionário, e a conceituação também na psicologia do que é a inveja. A inveja no dicionário, meus irmãos, eu encontrei, é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro. Pois bem, temos de tomar um cuidado, porque desejo irrefreável de possuir
ou gozar o que é do outro, em algumas situações, isso é admiração. Você admirar uma pessoa, às vezes você quer ser igual a ela. Você tem uma pessoa que você sabe que tem alguns objetos legais, poxa, você anseia também por ter aqueles objetos. Então, inveja não é igual à admiração, porque tem uma coisa que diferencia as duas. O camarada que admira o outro, ele não tem raiva, porque a pessoa tem o que ele não tem. O invejoso, ele quer ter o que o outro tem, quer ser como o outro é, e não quer que o outro seja como ele é. E não quer que o outro tenha o que ele tem. Então é importante a gente diferenciar a admiração de inveja. Inveja é uma coisa super negativa. A admiração não, é positiva. Existe uma situação que me faz com que eu me esforce para poder ter o que eu não tenho ainda. Legal. As características, meus irmãos, da inveja. Primeiro, cabe ressaltar que na psicologia a inveja é um alvo de estudo. Porém, a psicologia não cataloga a inveja como uma doença, e sim como um desvio de caráter. Essa é a primeira característica que eu estou colocando aqui. São várias, vou colocar as principais. A segunda, a inveja é praticamente a irmã gêmea da falsidade, porque o camarada se envolve com um zelo ali em cima do objeto da inveja dele e se apresenta com doçura, com desvelo, com amor, mas por dentro ele não está sentindo isso. Por dentro ele está, quero que morra, quero que se dê mal. Terceiro, a não aceitação que o outro tenha algo que você não tem. Isso é uma característica do invejoso. Outra coisa, o invejoso sempre ele vai observar o alvo dele. E toda situação que ele encontrar de defeito, ele vai apontar. E situações que ele encontrar de qualidade na pessoa, alvo da inveja dele, ele nunca vai destacar as qualidades da pessoa. Então, essas são as principais características do invejoso. As consequências da inveja. As consequências são terríveis. Primeiro, cabe ressaltar, meus irmãos, que a inveja, estudada pela psicologia e colocada pela psicologia, é algo inato. Todas as pessoas têm inveja, evidentemente em graus diferentes, mas todas as pessoas, se você observar na tenra infância, existe aquelas crianças, você dá atenção para um, o outro vem, eu também sei, e entra na frente, não conversa com ele não, conversa comigo. Como a pessoa na fase da infância ela é muito transparente, ela deixa em evidência a invejinha dela. Depois, como ela sabe que é um sentimento que as pessoas censuram, não gostam, ela passa a esconder isso. Mas ainda fica presente dentro do ser humano a inveja em graus diferentes. Graus diferentes porque existem pessoas que sabem que é feio, que sabem que é um sentimento condenável. Algumas pessoas brigam interiormente para que isso não se manifeste. Então, algumas pessoas acabam não projetando a inveja e outras acabam projetando. Ok. Primeiro vale a gente citar as leis de Deus. As leis de Deus, como espírita, do jeito que nós conhecemos as leis de Deus,
promulgada, colocada por Jesus Cristo, como amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essas duas premissas colocadas por Jesus resumem leis cósmicas universais e coloca dessa forma simplória para que todos entendam de maneira resumida essas leis, que entre de forma mais facilitada, são leis de amor. E todo o universo, macrocosmo e microcosmo, são regidos por essas leis. E essas leis estão em todos os lugares, regendo a parte física do universo e a parte moral do ser humano. A parte moral é a parte interior, que mexe com os nossos sentimentos, que mexe com a nossa estrutura espiritual. Então, quando nós agredimos essas leis, meus irmãos, nós estamos agredindo a nós mesmos. Essas leis que dizem, ama a Deus. Não conheço Deus, então eu tenho que estudar, porque Deus está em todas as coisas. Ama ao teu próximo, desenvolva o seu lado moral. Seja uma pessoa boa para com o seu semelhante. Não faça para ele o que você não deseja que ele faça para você. Ou seja, seja uma pessoa bondosa e seja uma pessoa intelectualizada, inteligente. Estude o máximo, conheça o máximo das coisas e seja uma pessoa boa. A gente indo de encontro a essas leis, muito dificilmente a gente sofre. Isso não nos isenta de problemas, veja bem. Problemas todos nós teremos. Porém, os que atuam a favor dessas leis vão sofrer muito menos com os problemas do que os que atuam contra. Então, o invejoso, ele está agindo dentro dessas leis? Não. Então ele está agredindo essas leis, e agredindo as leis estará agredindo a ele mesmo. Consequentemente, sofrerá, e muito. Existe uma outra lei, meus irmãos, de ação e de reação. Tudo o que nós fazemos para os outros, se não corrigirmos, virão contra nós. Lei de ação e de reação faz parte das leis de amor. E as leis de amor, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda, não são leis punitivas, são leis corretivas. Quando fazemos alguma coisa de errado, nos são dadas oportunidades de nós corrigirmos os nossos erros. Fiz uma besteira. Opa, peraí, deixa eu corrigir então, porque senão o negócio vai ficar feio para mim. Agora, se eu não corrigir, aí sim fica feio. O sofrimento vem. Aquele ditado, quando não é pelo amor, é pela dor. Pois bem, não precisamos sofrer para reparar os nossos erros. Ocorre que os invejosos que ainda não conhecem essas leis vão continuar praticando as suas maldades, as suas maquinações, para poder causar tropeço na vida daquelas pessoas que já conquistaram sabedoria e conhecimento, já conquistaram cargos, já conquistaram bens, e de forma merecida. E esses invejosos, colocando tropeço na vida desses irmãos, vão estar agindo contra as leis de Deus e, consequentemente, sofrerão muito. Não se engane, invejoso é um grande sofredor. Legal. As considerações finais deste assunto, alvo do nosso estudo da noite de hoje. A inveja é algo que todos nós temos. Negar isso é negar a nossa essência. O que nós precisamos é combater isso, ao nível de galgarmos, renunciarmos a toda e qualquer situação que venha
a nos colocar alguns pensamentos que nós podemos maquinar contra o nosso próximo. Opa, a pessoa tem mais do que eu, gostaria muito de ter aqui. Nossa, vem aquele sentimento de, opa, pera um pouquinho. Eu conheço as leis de amor. Isso é errado. Eu vou matar esse sentimento dentro de mim. E a gente tem um atributo, todos nós, chamado vontade. E através da nossa força de vontade, nós podemos brigar contra esse sentimento que temos dentro do nosso peito. Legal. A inveja, meus irmãos, nós sabemos que semelhante atrai semelhante. Normalmente, a pessoa invejosa, ela vai estar num hall de amizade de pessoas iguais a ela. Então ela vai atrair para a vida dela, dentro do que eu acho que é correto, pessoas invejosas também, que vão sim incutir e até fazer com que ela desenvolva e não mate esse sentimento dentro dela. Então, meus irmãos, é uma situação em que, quando a gente deixou correr solto esse sentimento dentro da gente, a gente precisa se esforçar bastante para poder tirar de nós não só o nosso sentimento, mas das pessoas que nós atraímos ao derredor da gente. Isso acontece de atrairmos pessoas como nós encarnadas e pessoas que já desencarnaram e, por causa da vibração de inveja que nós lançamos, atraiu elas também. Então a gente tem que ter um esforço adicional para poder tirar do nosso convívio as pessoas que foram iguais a nós. Então é isso. A mensagem que eu deixo para vocês é isso. Quando aparecer um sentimentozinho, a pessoa tem e eu não tenho, cuidado. Isso não é bom para o nosso semelhante e não é bom para nós também. Cuida de matar isso, de não maquinar nada contra ninguém, porque isso é muito ruim para quem está recebendo e para quem está essas energias. Eu espero que a minha explanação tenha sido clara e que o conteúdo desse vídeo possa servir de ajuda a quem necessite. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus, meus irmãos.